Ó, hoje a gente vai levantar uma questão que gera muita reflexão. A parceria entre família e escola. É verdade, né? A gente sempre ouve falar da importância de caminhar juntos, tanto os pais quanto a escola, pensando na criança, no adolescente. Mas será que isso na prática funciona mesmo? E para entender melhor o papel dos pais e da escola na educação das nossas crianças e adolescentes, a gente recebe aqui no estúdio a educadora Raíris Faete. Boa tarde, Raíris, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Com uma reflexão, né, Raíris, que realmente dá o que falar, por isso que a gente quer muito o pessoal de casa comentando sobre isso. Para você, na sua visão como educadora, sempre houve ou nunca houve, de fato, uma parceria consolidada entre a família e a escola? Isso já existiu em algum momento e se perdeu? Como que você enxerga isso? Muito boa e muito pertinente essa reflexão de hoje, né, pessoal? Mas eu acredito que com a mudança de rotina dos pais, de trabalho, a maneira também com que os alunos aprendem, a hiperexposição às telas, então foi minando, digamos assim, né, essa relação. Lembro da minha época, né? Meus pais sempre foram muito engajados na escola e hoje a gente percebe um distanciamento, né? E até um fator histórico. Antigamente, muito antigamente, a educação era feita através dos tutores, né? Os tutores iam até a casa das famílias para poder abordar de maneira individualizada a educação dos filhos. Isso para aquelas famílias muito ricas, que tinham muito dinheiro. E a escola, ela veio, né, para satisfazer uma demanda de realmente atender o coletivo, para dar oportunidade para que todos fossem educados, né? E não só aquelas famílias que tinham dinheiro de pagar o tutor. Só que essa relação ela era constituída de uma maneira muito próxima, com um senso de comunidade. Só que hoje em dia a gente vê o contrário, né? Infelizmente. Quais sinais que você vê que essa relação, né, entre escola e os pais está fragilizada, não está funcionando? Assim, eles estão divergendo ali de opiniões, não estão se entendendo. Quais sinais? Existe um desalinhamento, né, Ana, de expectativas muito grande, né? Acho que entre a expectativa da escola em relação à família e da família em relação à escola, né? É uma confusão de papéis. Qual é o papel, né, da escola? Qual é o papel da família, né? Então, o educar, né? O educar, ele aborda a parte intelectual, a parte comportamental, a parte emocional. O que a escola, né, consegue oferecer enquanto escola? O que a escola pode exigir da família? O que a família pode exigir da escola? Então, a gente percebe um desalinhamento de expectativas hoje em dia. Tá certo. Eu tô vendo aqui muitas mensagens que já a gente vai colocar, não precisa nem mostrar não, Sá. Mas eu só vou lembrar, se você for fazer alguma crítica a alguma escola, para não citar o nome, tá bom? Claro que a produção também atenta, pode cortar isso, só para a gente evitar qualquer problema com alguma instituição. Mas a sua opinião é muito importante. Então pode trazer que até a gente pode colocar na tela e a Raíris comentar sobre o que você tem de sentimento, especialmente os professores, tá certo? Vamos definir aqui, pensando como educadora. Qual que é a principal responsabilidade dos pais e qual que é da escola nessa educação dos filhos? Legal. A principal responsabilidade da família é a formação do caráter e da personalidade do filho. A escola, ela é corresponsável, mas não a responsável principal. Então, o alinhamento, o desenvolvimento, né, de virtudes como a perseverança, a fortaleza, a ordem, né, isso tudo, ele precisa vir de casa, né? Então, a gente volta a algo que a gente sempre falou aqui no programa, né? Sobre o exemplo, né? Então, como o exemplo dos pais e não apenas a fala, ela interfere no desenvolvimento dessa criança. Então, os gostos, o que a criança gosta, o que a criança prefere, isso vai ser reflexo das próprias escolhas da família, né? Então, a gente tem até aqueles vídeos hoje em dia rolando nos Reels, que os pais colocam os filhos para identificar autores, personagens, personagens antigos, né? E aí, algumas crianças, né, sabem identificar Machado de Assis, né, o Roosevelt, enfim. E outras crianças sabem identificar quem é, não querendo criticar a Maristina de forma alguma. A Virgínia, a Anitta e tudo mais, né? Para mostrar o nível cultural daquele aluno, exatamente. Né? Então, isso é reflexo, né, do que as crianças consomem, do tipo de cultura que as famílias conseguem proporcionar. E isso está intimamente ligado ao desenvolvimento, né, da personalidade, do caráter,
caráter, dos valores, da moral, enfim, que aquela criança vai carregar para a vida. Isso é papel da escola? Não. A escola ela tem que vir para fortificar, para embasar, para divergir essa bagagem que a família oferece. Olha, se você aí em casa quer que o seu filho tenha esse embasamento de educação, um preparo para o vestibular, ou se ele está passando por algum problema na escola, eu vou deixar aqui para vocês o Instagram do curso da Raíris Faete. É curso.Raíris Faete, como está na tela, com 2 T's. Que ela tem uma metodologia pioneira no Brasil que pode ajudar a sua criança, o seu adolescente, para se preparar muito melhor aí para os desafios que eles vão enfrentar em relação à educação. E é um curso muito bacana, tá, gente? Então aproveita para seguir aí no Instagram. Bom, de volta para o nosso assunto de hoje, o resultado parcial da nossa enquete, porque dá tempo de você ainda participar pelo 12997167989. Para você, a escola também deve educar os alunos? Olha só, 80% dizendo que sim. Isso mostra muito do que como as pessoas enxergam hoje o papel da escola, né? Sim. E o programa de hoje é provocativo para isso mesmo, para refletir. Será que realmente faz parte isso ou não? A gente traz informações para vocês. E é interessante pensar nisso se os pais estão tirando a responsabilidade, querem que a escola faça tudo, né? Enfim, isso é uma questão, né? Uma reflexão bem interessante mesmo. Então participe, dá tempo de votar na enquete e também dá tempo de você mandar sua dúvida, seu depoimento, explicar por que você votou sim ou não, enfim, participar com a gente com a hashtag Falando Nisso para concorrer 2 ingressos para o Balada Nativa que vai acontecer sábado, área VIP, pelo que eu tô sabendo. Viu, Área gente? VIP. Participe então com a gente está esperando. Olha, mais informações para você sobre o evento tem aqui no @NativaSJC, tá bom? Vou espelhar para você aqui, para você também já seguir a Nativa e ficar por dentro desse grande evento que a Band quer te proporcionar. Tem perguntinha para você, minha querida Raíris. Vamos lá. Vamos lá, direto do Açaí sobre o assunto de hoje. Vamos lá. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Kézia, a gente está conversando sobre produtividade. Kézia, tem algum horário do dia, se é dia, manhã, noite, que você é mais produtiva? Ai, mais à noite. Mais à noite? Por que mais à noite? Na verdade, é o tempo que eu tenho livre, né? As crianças vão dormir e aí eu consigo pôr a casa em ordem, produzir já as coisas para o dia seguinte. Então, é o horário que eu consigo produzir alguma coisa. Apesar de gostar mais da parte da manhã, a parte da noite é que eu rendo mais. Tá fazendo suas compras no horário da manhã? Aí deixei a criançada com o papai para poder render de manhã, porque senão para um pouquinho, vê uma coisa, vê outra, aí o que era 2 horas viram 6. Legal, no estúdio a gente está conversando um pouco sobre estudos. Tem algum horário que é melhor, mais produtivo para se estudar de manhã, à tarde, à noite? Com certeza, né? Seguindo o ciclo aí circadiano, é o período a partir das 8, 9 horas da manhã. Inclusive, existem muitas pesquisas sobre isso, que não é bacana as aulas começarem de 7 horas da manhã. Vocês acreditam nisso? É mesmo? É. Eu sofri a vida inteira por acordando isso. Eu também. na escola às 7 da manhã. Tem muitas escolas hoje, né, que adaptam seus horários e já colocam às 8, 9 horas da manhã início das atividades para finalizar ali na metade da tarde, né? E isso é muito bacana. Além de respeitar a questão da logística, porque chegar às 7 horas na escola com o trânsito, imagina São Sim. Paulo, né? É difícil mesmo. E o nosso cérebro ainda não acordou direitinho. Exatamente. E impacta também eu acho que é um aprendizado. pouco mais cedo, porque impacta no período da tarde das escolas também, com né? certeza. Exato. Ô, Raíris, até que ponto os pais podem e devem participar da vida escolar dos filhos? 100%. Por favor, façam isso. 100%, né? Foi muito legal esse resultado da enquete, né? Porque a gente relaciona com o processo educativo apenas a questão intelectual, o ensino-aprendizagem. E o processo educativo, como eu disse no início, ele é muito mais do que isso, né? É o desenvolvimento de comportamento, de virtudes, da parte intelectual, é desenvolver o ser humano como um todo. Então, já pensou? Se a gente delega 100% a responsabilidade do desenvolvimento integral do nosso filho para a escola, aí a gente deixa de assumir as responsabilidades e o papel de pai. Sim, é muito interessante. É uma reflexão muito necessária. Inclusive, a partir de agora, a gente coloca um pouquinho da participação de vocês, até para incentivar. Pode mandar mensagem para a gente no 12997167989, como a Helena fez. Ela comenta o seguinte: boa tarde, minha querida. Quem tem que educar são os pais. A educação vem de casa, hashtag falando nisso, está participando do nosso sorteio. A Edna Bento de Guaratinguetá. Boa tarde, dupla dinâmica. Olha só o que viramos. Nós, professores, estamos enfrentando muita dificuldade no nosso trabalho nos dias atuais.
Pois se o nosso trabalho tem sido muito além de ensinar conteúdos, porque as famílias não estão mais cumprindo com o papel de educar seus filhos. Isso é interessante, né, Raíris? Porque assim, até que ponto também a escola, né? Quais desafios que a escola enfrenta quando não há apoio da família, né? Quando a família também deixa a criança, a grosso modo, vou falar, largada, assim, né? Exato. E já pensou quando essa escola não tem valores bem estabelecidos, não tem uma convergência de objetivos em relação ao que a família quer? Aí ocorre aquilo que nós falamos no início, né? Desse desalinhamento de expectativas. E o seu filho vai estar sendo formado por qualquer um, sem referência, né? Então, realmente, o educar, nós temos que enxergar como o papel de desenvolver integralmente aquela vida, né? Aquele ser humano. E aí, cada um assume um papel diferente. Como eu disse, a escola, ela é uma coparticipante desse processo. Tá certo. Para você conhecer um pouquinho mais a metodologia da Raíris que ela criou, algo que tem ajudado muitos adolescentes a conseguirem uma vaga no vestibular na faculdade que eles queriam na universidade, você pode acessar o Instagram dela, tá bom? É curso.rairisfaet. Bora seguir, vale muito a pena. Ela dá até dicas lá, gente. Para quem está nesse processo de vestibular, vale a pena conhecer o trabalho da Raíris para te dar uma base até mesmo e trazer dicas práticas para você conquistar o que tanto sonha. E já já a gente volta com ela, trazendo para você mais informação, tá bom? A gente vai ver agora o resultado final da nossa enquete. Vamos lá? Para você, a escola também deve educar os alunos? Diminuiu um pouquinho, hein? Verdade, né? 55% diz que sim e 44% diz que não. A escola, o papel de educação é em casa. Interessante, né? Espero que o programa de hoje ajude você a refletir sobre isso. Lembrando que mande sua opinião pra gente no 12997167989 com o hashtag falando nisso, como está escrito aqui, para você concorrer a um par de convites para a Balada Nativa. Pode até acessar o Nativa SJC, seguir e ter mais informações desse evento incrível que vai ser sábado, vai ser na área VIP. Bora participar com a gente e mandar a sua opinião. E aqui no estúdio a gente está com a educadora Raíris Faet e tem perguntinha do Açaí Colinas para ela. Vamos ver. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Meirinalva para perguntar para ela: Meirinalva, você é melhor trabalhando em grupo ou sozinho? Em grupo. Por quê? Porque a gente divide opiniões, divide os negócios que está fazendo. Tudo só é muito ruim. Conversa, né? A gente conversa, a gente engrandece o conhecimento, eleva, né? É bem melhor. Legal. Vamos entender no estúdio então. No caso dos vestibulandos, por exemplo, estudar em grupo ajuda ou atrapalha? Se o estudo for levado a sério, ajuda com certeza, né? Lá no CRF nós temos mais de 20 salas individuais para estudo, né? E os alunos cabem 2. Eu passo nos corredores, tem 5 dentro de uma salinha. Eles adoram estudar em grupo. Quando estudam é muito positivo, né? Que legal. Só um comentário em relação à enquete. As participações, né, foram sempre de que o papel de educar é da família. E aí na enquete estava o contrário, agora começou a diminuir, né? Interessante, legal. Acho que a nossa conversa faz a gente refletir, né? Por isso que é importante a gente estar aqui junto com você nessa roda de conversa e pensar, até para a gente transformar um pouquinho as nossas opiniões, o que a gente pensa. O Carlão mandou aqui pra gente uma pergunta, na verdade um comentário, né? E para ele não. Para ele, não tem segredo. A educação sai de casa, instrução, ensino sai da escola, simples assim. Obrigado, Carlão, pela sua participação, viu? A Mariana Moraes mandou: educação é obrigação dos pais. Os professores têm dever de ensinar, não educar. Hoje os pais estão terceirizando a educação para a escola. A hashtag falando nisso está concorrendo ao par de ingressos da Balada Nativa, hein? Chique demais. Raíris, acontece bastante isso, né? É uma forma até de se desresponsabilizar sobre a educação, deixar para a escola. E o que fazer quando eles não enxergam a educação da mesma forma? Exato. Eu não acredito que seja coisas excludentes, né? Que a família é responsável 100% pelo desenvolvimento integral desse aluno, né? E a escola é só da parte pedagógica, da parte acadêmica. Eu acho que existe sim áreas de interseção, né? 20%, né? 30% ali existe sim, porque a escola ela é responsável por acompanhar o aluno durante um período significativo da vida dele, né? A gente fica na escola muito tempo e muito tempo do nosso dia também é investido na escola. Então, sim, a escola ela tem que ter essa capacidade, né, de limitar alguns comportamentos, né? A escola perceber que tem alguma coisa que não tá legal ali do filho e contactar a família, porém, a atitude de ambos, tanto da instituição escola quanto a instituição família, precisam ser divergentes, ou seja, elas precisam andar juntos. E aí que vem a questão do senso de comunidade.
sociedade, né? Então, não são coisas excludentes, né? Porém, as raízes dessa educação, ela realmente precisa vir da família. E a escola precisa ter profissionais, né, aptos, formados, com uma boa formação, para conseguir lidar com essa parte da educação, que é a educação sempre ligada à parte comportamental, né? Sim. Então, os profissionais também precisam estar preparados para gerir essa parte psicopedagógica da criança, né? Tá certo. Tem a opinião de uma professora agora, a Beth, escreveu pra gente aqui. Um beijo para você, minha querida. Falando como professora e mãe, a escola tem a obrigação de transmitir o conhecimento. Já a educação das nossas crianças e adolescentes é a obrigação dos pais. Obrigado, Beth, pela participação. A Angélica Machado falou: a educação dos filhos é a obrigação dos pais e a da escola é de ensinar os alunos. A gente está tendo as opiniões, né, das pessoas que pensam realmente assim. Isso é super interessante. Obrigada pela sua participação. Muito bem mesmo. Obrigado a todo mundo que está mandando perguntinha. O Renato Júnior, nosso querido amigo de sempre. Hashtag sim, uma complementa a outra. Olha, uma visão um pouco diferente. Mesmo. Acredito que muitos pais não estão fazendo a sua parte e acaba sobrando tudo para os professores. É algo disfuncional que tem acontecido, né, Raíssa? Exato, com certeza. Como eu disse, né, essa opinião excludente também acaba tirando do pai a responsabilidade de participar das decisões pedagógicas. Então, às vezes, o pai acha que é tudo responsabilidade da escola. Então, se é educar, se é a questão do acadêmico, do intelectual, é de responsabilidade exclusiva da escola. E não é assim, né? O pai, ele também precisa acompanhar o processo pedagógico do seu filho. Não, mas meu papel é desenvolver ali o caráter, a personalidade. Não, é também papel do pai. Tudo bem que ele não vai dominar todas as técnicas, né, que a escola tem, mas acompanhar faz parte do processo, né? A escola, ela não é só uma prestadora de serviços, ela também faz parte aí, né? Ela é integrada à família no processo de formação integral do aluno. O ideal realmente são pais participativos e uma escola também que entenda, que acolha, que se una com esse pai, com essa mãe, para, claro, melhor educar essas crianças e esses adolescentes. Então, se você também está preocupado com isso, que é pai, que é mãe, que é vô, que é responsável por alguém, que está nesse período de ensino, de estudo, fica a dica para vocês do @curso.rairesfaete, como está aí na tela para vocês, com 2 T's. Curso.rairesfaete, que tem uma metodologia pioneira no Brasil, com muitas dicas para você se preparar. Se seu filho ou adolescente ou neto tem alguma dificuldade na escola, está se preparando para o vestibular, é só entrar em contato, que é um curso muito, muito bacana, muito completo também, que a Raíres oferece para você, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais Raíres para a gente responder as participações de vocês. Inclusive, saúde financeira é uma coisa que devia ensinar na escola, né? Verdade. Fica uma dica até, né? Eu acho que tem algumas escolas que estão até se movimentando um pouco nisso, mas a economia é muito importante. Sim. Porque é de criança que a gente aprende a lidar com dinheiro mesmo, né? Algo para a gente também refletir. Aliás, agora chegou o momento de trazer suas histórias, o que você pensa sobre o tema de hoje. Raíres Faete está comentando um pouquinho também sobre isso. Ela que é educadora e nossa referência em educação junto com o curso CRF, né? Olha só, a pessoa não quis colocar o nome e tudo bem. Vou tentar resumir um pouquinho aqui, mas a filha dela dá aula em escola particular, tem um aluno que está causando muito, tem 9 anos, batendo a professora de inglês, educação física, ameaça alunos na sala de aula e parece que até deu uma voadora numa professora que inclusive é a filha dela, acertando o braço dela. Levou uma suspensão de 1 dia e ela quer entender até quando a escola vai ter que aturar esses pais que fingem que seu filho não tem problema. Ela coloca problema aqui, mas acho que não seria a melhor palavra, né? Tem alguma dificuldade ali, né? O que a escola pode fazer em relação a este fato? Muito triste, né? Sinto muito pelo que a sua filha passou, por essa situação, né? Mais uma vez, aquele ponto que nós trouxemos, né? De às vezes os pais também simplesmente deixarem os filhos ali na escola e não se disporem a participar do processo acadêmico, pedagógico, do desenvolvimento dessa criança, né? Então, nesse caso, a escola realmente precisa solicitar a intervenção de uma psicopedagoga, psicóloga. Nesse caso, tem que ser o com psi na frente, né? Então, tem algum, sim, transtorno, né, de aprendizagem, talvez um TOD, isso precisa de fato ser investigado, né, e a escola, ela pode solicitar para a família a avaliação desse profissional da área da saúde para tomar, então, as melhores medidas, porque, pelo que eu entendi, essa criança, ela está sem um diagnóstico, né, ela não tem um diagnóstico, ela não tem um profissional da saúde acompanhando, né, desde um pediatra ali, né, que precisa também ser assistido. Então, a escola, ela precisa desse respaldo técnico pelo profissional da área da saúde para então fazer as adaptações necessárias para essa criança, para que ela consiga, né, conviver bem em sociedade.
E ele foi repetindo, né, Foi. a atitude em uma, em outra, ou seja, o quadro não tem melhorado e os pais não estão fazendo nada, né, enfim. A participação do Daniel Monteiro de Caraguatatuba. Lucas e Ana, muito bom o tema, obrigada, viu, meu querido? A função do educador é traçar conhecimentos gerais e específicos, como lógicos, matemáticos, linguísticos e demais. Quanto à família, tem o dever de criar um indivíduo com discernimento e capacidade de convívio comum, respeitar espaços próprios e alheios, direitos e deveres coletivos, que vai muito de encontro com o que a gente estava falando antes disso. Muito legal sua pontuação, viu, Daniel? Obrigada pela sua participação. Até porque a coletividade, né, é algo que realmente se aprende de berço, né, Raíris? Como é importante, né? Uma idade, Lucas, de até ali os seus 5 anos, 5, 7 anos, a criança, ela conseguir ser, entre aspas, aceita, ou seja, ter um comportamento social. Se a criança ela não está tendo nessa idade um comportamento social bom, ela não consegue, né, lidar socialmente com outras pessoas, realmente precisa ser investigado, né? Mais uma professora conversando aqui com a gente. Que privilégio, viu, ter sua companhia? A Marta. Obrigado. Sou professora, tenho um comentário. A família tem a obrigação de dar bases de valores e limites. A escola complementa essa formação, ensinando e ajudando no desenvolvimento integral da criança. No dia, vemos situações lamentáveis em que a família deixa tudo para a escola e isso está sendo a base da nossa conversa também. Amiga, obrigado. O Marcelo Campos, na minha opinião, a parte dos pais é educar os filhos, a parte da escola é ensinar as crianças, mas infelizmente muitos pais empurram toda a responsabilidade para a escola e pior, acham ruim quando um professor chama a atenção de uma criança, mas a profissão de um professor é ensinar. A educação vem de casa e respeito também. Tem isso, né, também. Aí o professor quer falar alguma coisa, quer educar de alguma forma aquela criança que não está sendo educada em casa, e os pais acham ruim, né? Exato. Eles ficam putos e eles querem brigar ainda com o professor em vez de educar o filho, né? Só que a Marta colocou tudo isso muito bem. Ela resumiu o nosso programa, né, professora? Parabéns, Marta, é isso aí. Os professores, né, aí na parte acadêmica, eles precisam sim saber lidar com a parte comportamental, né? Eles precisam ter também essa questão dos valores, do desenvolvimento integral. Eles são coparticipantes, não é de interresponsabilidade, mas eles também precisam. Como a participante aqui, né, a filha dela, como que será que ela reagiu naquela situação, né? Então ela com certeza teve algum ali traquejo para lidar com aquela situação, mas também faz parte, né? Porque se for só a questão intelectual, fica defasado, né? Com certeza. Olha, polêmico isso aqui que o Maurício vai trazer pra gente, mas necessário também. Ele acredita que sim, né? Mas não toda a responsabilidade, porque ele acha que tem que ser dividido escola e também os pais. Educação social, cívica e matérias específicas são da escola. Educação sexual, educação comportamental é de casa. E muitos pais, Maurício, acabam não falando sobre sexo com as crianças. Isso é muito triste. Então é legal você trazer isso pra gente, viu? Porque é algo necessário que precisa ser pensado. Mas a educação sexual tem nas escolas também, né? É importante ter, né? Eu acho que realmente não é papel da escola, é papel da família. É um assunto delicado. É um assunto delicado. Eu acho que a biologia família, tudo bem, né, gente? gente? E cada família tem os seus valores. Sim. E seus então, tabus cada também, família né, precisa ali delimitar como transmitir esse conhecimento para as crianças. Então, não vejo cabendo como responsabilidade da escola. Eu acho que a parte biológica do corpo, tudo bem, né, Raíris? Aí é óbvio, né? Mas exato. eu entendo o que você está falando e é interessante. Aliás, Raíris, muito obrigado por trazer pra gente tanto conteúdo bacana, né? Vamos até reforçar, amiga? Eu acho que vou ter que esperar que caiu ali. Mas a Raíris tem um trabalho incrível, não só na internet, mas no dia a dia mesmo, com grandes adolescentes que estão conseguindo conquistar o sonho de entrar numa faculdade, no vestibular que sempre sonharam, e também com crianças, né? O adolescente que tem dificuldade no aprendizado. Então, se você passa por isso na sua casa, tem alguma dificuldade também com a sua criança, a gente vai esperar aqui para vocês o Instagram da Raíris, tá certo? curso.rairisfaet, para você seguir e entender esse universo incrível que a Raíris criou de uma metodologia que funciona para o seu adolescente e para a sua criança. E é muito gostoso ouvir ela falar, né? Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. A gente te espera na próxima. Acho que foi muito importante para os pais também. Vamos ver agora quem foi o sortudo que ganhou o par de convites para a Balada Nativa neste sábado. Na tela! Valquíria Brasil! Vai curtir um sertanejinho, hein, Valquíria? Me convida. Vai ser legal mesmo, na área VIP, chique demais. A nossa equipe vai entrar em contato com você já, viu? Obrigada pela sua participação e para todo mundo que participou, muito obrigada. Sabadão tem Balada Nativa, então, a partir das 10 da noite na Pink Elephant. Bom, a gente se despede com você já fazendo um convite para amanhã. Você ama signo? A gente ama. Eu adoro Qual falar é o seu de signo? Virgem. Virgem. Vamos entender como cada signo ele se comporta através do amor, né? Eu o que adoro. combina com o quê? Ou também como que ele mostra o seu amor para o outro. Vai ser legal, né? Muito demais. Seu signo é?
Peixes. O meu é Gêmeos. Gêmeos. Sou bem mal falada no zodíaco. Obrigada pela companhia. Não percam o programa amanhã. Um beijo, tchau, tchau. Boa tarde. Fiquem com Deus. Boa tarde. Tchau, tchau.